Bom, pessoal, vamos mais uma questãozinha que caiu na prova da IA. Bom, essa função aí do segundo grau tem duas raízes reais e distintas. Bom, olha só, se as raízes são reais e distintas, né, significa ali, né, que o gráfico, a parábola corta o eixo x em dois pontos, né? Então, o que é interessante a gente pensar, né? Quando tem, só para grosso modo aqui, tá? Não liga muito pro desenho, não. Quando a gente pensa numa função do segundo grau, desse tipo ax quadrado mais bx mais c, aí ele fala que ele pega um vértice, né? O vértice x do vértice, y do vértice, tá bom? Vamos lá, só pegar qualquer função aqui, ó. Peguei uma função, tá? Aleatória. Quando a gente multiplica essa função por menos 1, o que acontece com o gráfico dela? O gráfico dela ela vai mudar, as raízes não mudam, tá? Mas o gráfico muda de posição. Então o que acontece? Ó, quando A é positivo, por exemplo, a concavidade é para cima. Quando A é negativo, a concavidade é para baixo. Então, ao multiplicar a função do segundo grau toda por menos 1, a única coisa que muda é isso, é a concavidade. As raízes continuam as mesmas, né? Na verdade, não é a única coisa que muda, né? Porque quando a gente pensa lá numa função do segundo grau e a gente tem o x do vértice e o y do vértice positivo, então, por exemplo, ó, pensando nessa função aqui a gente tem o vértice, ó, x do vértice positivo e o y do vértice positivo também, né? Que é o que ele pediu lá no enunciado. Eu vou marcar aqui de caneta verde. X do vértice positivo, por exemplo, ó, e y do vértice também positivo. Quando a gente multiplica essa função por menos 1, a gente vai inverter, né? Então, na verdade, esse a aqui, para ter o x do vértice positivo e o y do vértice positivo, esse a no original tinha que ser negativo, né? Beleza, pode ser menos 2. Então, quando você multiplica esse menos 2, por exemplo, né, por menos 1, que é ficar menos 2, ou seja, multiplicar o a por menos 1, o gráfico vai ficar invertido, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, nesse gráfico azul que eu peguei aqui com vocês. Nesse gráfico azul, o x do vértice ele continua no mesmo local. Olha lá, o x do vértice ele não muda. Vê se tu concorda comigo. O x do vértice não muda. O que muda é o y do vértice, que o y do vértice vai lá para baixo, aí o y do vértice vai ser negativo. Então, assim, o x do vértice continua com o mesmo sinal ao multiplicar a função por menos 1, mas o y do vértice vai mudar, né? Se ele era positivo aqui, ele vai ficar o quê? Negativo. Então, ali a alternativa tem que ser a letra B, x do vértice positivo e o y do vértice negativo. Valeu? Espero que você tenha entendido. Eu expliquei de uma forma geral, né? Se você multiplicar por menos 1, o que vai acontecer é essa concavidade, né? Se tiver para baixo, vai para cima. Se tiver para cima, vai para baixo. E aí vai mudar apenas o y do vértice. O x do vértice continua na mesma linha ali. Valeu? Espero que tenha entendido. Tamo junto.